Agora, irmãos, contrariando a advertência de Deus, o que a serpente disse à mulher? Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Nós lemos o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que interessante aí o diálogo da serpente. Lembrando, nós lemos lá em Apocalipse 12, nós lemos assim, olha, o diabo, a antiga serpente, né, que se chama diabo e Satanás. Então, essa serpente estava sendo usada pelo inimigo de Deus para enganar o homem e a mulher. E aqui nós vemos ali um diálogo entre a mulher e a serpente. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o diabo ele é astuto e ele começa a envolver a mulher em sua conversa. Ele pergunta assim: Deus falou que não pode comer de nenhuma das árvores, ou seja, não tinha nada a ver com o que Deus havia falado, com o que Deus havia orientado, mas é uma forma dele atrair a atenção da mulher. E a mulher ali tentou ali defender e falar que Deus não falou bem assim, e olha o que acontece. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a mulher, ela tenta defender e diz, não foi bem assim, Deus disse que podemos comer de todos os frutos, menos daquele fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que se nós comermos dele, certamente morreremos. E a mulher até acrescenta aí uma palavrinha a mais, né, que Deus não havia falado. Ela disse, nós não podemos nem tocar nele. Então, veja o que disse a serpente para a mulher. Veja o que disse o diabo para a mulher. Então, disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, Deus disse para a mulher e para o homem, é certo que morrereis, se comeres do fruto, é certo que morrereis. Porém, a serpente disse, olha, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que se vocês comerem, os seus olhos vão ser abertos e vocês serão semelhantes a Ele. E vocês se lembram quem queria ser semelhante a Deus? Quem queria ser igual a Deus? Sim, o diabo. E agora ele coloca no coração da mulher esse desejo. Uma, você será semelhante a Deus. É como se ele estivesse dizendo, Deus está mentindo para vocês. Na verdade, ele não quer que vocês comam esse fruto, porque esse fruto vai fazer bem para vocês. Não sei o que se passou na mente, o que aconteceu naquele diálogo, mas imagine só uma situação. Você já viu algum animal falando em alguma parte, em alguma história, em algum relato da Bíblia? E ali estava uma serpente falando com a mulher. Não sei, né? Apenas um pensamento. Mas imagine, aquela serpente pode ter falado para aquela mulher, olha, eu sou um animal, sou uma serpente. Você já viu algum animal falando? Não, né? Pois é, eu comi do fruto e eu estou falando. Imagine o que vai acontecer com você se você comer. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo ele está cheio de estratégias, cheio de promessas para nos oferecer, mas são promessas perigosas. E a consequência dessas promessas serão muitas dores, muitas destruições e, por fim, a morte eterna. Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse, é certo que não morrerás. Sereis como? Como Deus. Veja a estratégia usada pelo inimigo. Agora, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Infelizmente, eles preferiram confiar na serpente e desconfiar da palavra do seu Criador. Mas, ao perceberem que Adão e Eva haviam comido do fruto, que atitude Deus tomou? Será que Deus desprezou Adão e Eva e, consequentemente, eu e você? Será que Deus não se importou com a desobediência do casal? O que fez Deus?
Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, talvez não tenha ficado claro para você. Aqui diz que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Porém, essa mulher aqui, essa é uma profecia, ou melhor, a primeira profecia que nós encontramos na Bíblia. E quando nós vamos para a Bíblia e numa profecia lemos a palavra mulher, assim como nós encontramos ali em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ou Apocalipse 17, uma mulher, mas no caso ali uma mulher prostituta. Sabe o que significa uma mulher? Bom, quando nós lemos lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, ali está falando da mulher, né, e do homem ser a cabeça da mulher. Lá diz assim, olha, no versículo 22, você pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também, prestem atenção, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, aqui fala que assim como o homem é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. E lá no versículo, finalzinho lá, versículo 32, diz assim, olha, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui está dizendo, está fazendo uma comparação da mulher com igreja, do homem com Cristo, o homem sendo a cabeça da mulher com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, quando nós vamos para a profecia e lemos aí a palavra mulher, como lá em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, aquilo é uma figura de uma igreja pura. Tem todos ali os simbolismos que nós veremos aí no próximo estudo. Mas aquilo é símbolo de uma mulher pura, de uma igreja pura. Em Apocalipse 17, onde nós encontramos uma igreja, uma mulher prostituta, é símbolo de uma igreja apostatada. E nesse caso aqui, quando Jesus diz, olha, porém, inimizade entre ti e a mulher é entre o diabo e a igreja, entre a tua descendência e o teu descendente. E quem é o descendente da igreja? É Cristo. Em Apocalipse 12, ele é tido como o descendente da mulher, o descendente da igreja. E aqui diz, olha, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando foi que a serpente feriu o calcanhar de Jesus? Lembra-se que Jesus foi pregado ali na cruz e os cravos penetraram ali os seus pés, o pregando na cruz? Ele feriu o calcanhar de Jesus. Mas diz ali também que este, o descendente da mulher, lhe feriria a cabeça. Quando foi que Jesus feriu a cabeça do diabo? Quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ali ele venceu o diabo. Ali ele venceu a serpente. E um detalhe importante, uma ferida no calcanhar é uma ferida mortal? Não, né? Bom, se pelo menos for cuidado, não é uma ferida mortal. Mas esmagar a cabeça é uma ferida mortal? Sim. Então, a ferida que Satanás causou a Cristo no calcanhar não foi uma ferida mortal. Mas Jesus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente, que colocaria um fim às obras malignas deste inimigo. Amém? Então, Cristo, o descendente da mulher, prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Ele resolveria essa situação que Adão e Eva se colocaram da desobediência. Então, Cristo deixando o céu, ele, através do ministério da encarnação, veja bem, encarnação, não reencarnação, isso é diferente, tá certo? A Bíblia fala a respeito de encarnação. Jesus, sendo Espírito, se fez carne, e não reencarnação. Reencarnação não é bíblico. Ele nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás.
De que maneira Satanás ele faz para nos enganar hoje? Como ele tenta nos enganar hoje? Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14 e 15, nós lemos o seguinte: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás, ele não aparece como algumas pessoas acreditam, né, com chifres, fogo soltando aí pelos narizes, com rabo, né, daquela forma terrível como as pessoas costumam desenhar. Não, ele se apresenta como anjo de luz para tentar enganar as pessoas. Ele usa os seus ministros como se fossem ministros de justiça. Eles fazem coisas boas e até usam a palavra de Deus. Às vezes você encontra alguém usando a palavra de Deus, mas que na verdade é um ministro do diabo. E como eu sei se ele é um ministro de Deus ou se é um ministro do diabo? Lembre-se, a palavra de Deus é a verdade. Você deve confrontar o que ele está dizendo com a palavra de Deus. Está 100% de acordo com o que está escrito na Bíblia, dentro do contexto? É um ministro de Deus. Mas se tem ali 99% da palavra de Deus e 1% de ideias humanas, ideias erradas, tome cuidado. E diz também, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja bem o que Satanás usaria para enganar as pessoas. O que mais as pessoas buscam nos nossos dias? Infelizmente, nós vemos aí as pessoas como consequência aí do sofrimento causado pelo pecado, as dores, os vícios, as pessoas vivem aí correndo atrás de milagres, de curas, de sinais sobrenaturais. E o que Satanás usaria para enganar? Milagres, prodígios, curas. Mas talvez você esteja se perguntar, mas como assim, irmão? Milagre, cura, é uma coisa boa e Satanás é ruim. Como que ele faria uma coisa boa se ele é ruim? Qual o objetivo dele? Bom, eu lhe pergunto, se você ver um homem na rua dando ali uma bala, um pirulito, um doce para uma criança, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, criança gosta de doce, gosta de bala, né, de pirulito. Bom, talvez você pense, é uma coisa boa. Mas e se esse homem está dando esse doce para essa criança, essa bala para essa criança, para ganhar a confiança dela e sequestrá-la ou fazer algum mal? Eu lhe pergunto, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, acho que você entende onde eu estou querendo chegar. Bom, um milagre é uma coisa boa. Mas e se o inimigo ele está usando esse milagre para te afastar da palavra de Deus, que é a verdade? Para te enganar, para fazer você perder a salvação eterna? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então, que eu e você não venhamos crer apenas pelo que nós vemos, apenas pelo sobrenatural, pelos milagres, mas que nós venhamos analisar todas essas coisas diante da palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? 100%? Eu confio. Se não está, eu devo tomar cuidado, devo sair fora, devo descartar. Amém? Então, de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios.